Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso de análise multivariada de dados. Estamos no módulo 3, calibração multivariada. Hoje nós vamos ver a parte de seleção de variáveis pelo método algoritmo genético. Então, normalmente os dados espectrais eles são formados por uma grande quantidade de variáveis. Então nós temos exemplo aqui de dados de infravermelho na região do próximo, dados espectros de extrato de cerveja, dados de infravermelho na região do médio de petróleo. Então, esse conjunto de dados aqui nós temos 1.740 variáveis. Esse conjunto de dados de espectro de amostras de extrato de cerveja, ou seja, espectro de infravermelho na região do próximo, nós temos 926 variáveis. Temos também espectro de RMN de carbono 13. Esse conjunto podemos ter até 65 mil variáveis. E aqui espectro de RMN de hidrogênio, que nós podemos ter até 11 mil variáveis. E aqui espectros de, não o espectro de massa, mas o espectro processado do massas, no caso aqui o massas de alta resolução. Aqui nós podemos ter em um conjunto desses de massa, ele vai depender da quantidade de amostras, podemos ter até 2 milhões de variáveis. Então, como podemos perceber, a quantidade de variáveis varia de acordo com a técnica que nós estamos utilizando e também o formato do espectro, o formato da banda, ou seja, o formato do tipo de dados que nós temos. Então, esses dados de massas, eles parecem ter um caráter mais discreto, ou seja, eu não tenho alta colinearidade entre as variáveis, ou seja, entre as variáveis vizinhas, não é esperado ter uma alta correlação entre as mesmas. Já quando eu vou para o espectro de RMN, de hidrogênio e carbono 13, os dados parecem haver uma maior colinearidade, algo que não é observado no espectro de massa. No caso aqui, volto a frisar, não é o espectro em si, mas os dados do espectro processados pelo software Composer. E observe que o perfil é bem diferente quando eu vou para os dados de infravermelho, tanto na região do médio quanto na região do próximo, onde na região do próximo os dados parecem ter um caráter mais suave, enquanto nos dados de massa eu tenho um caráter mais discreto. E os dados de RMN parecem estar ali no meio termo, mas mais próximo de um caráter suave, como é o infravermelho. A grande questão desta aula é como identificar variáveis ou um conjunto de variáveis que melhor descreve o meu problema. Bem, em qual conjunto de dados nós vamos aplicar a seleção de variáveis? Nós vamos aplicar dentro da parte de validação interna no conjunto de treinamento ou conjunto de calibração. É neste conjunto que, ao otimizar o número de variáveis latentes para o modelo PLS ou determinar os parâmetros de um modelo não linear, é aqui que eu vou também determinar qual o melhor método de pré-processamento ou pré-tratamento do meu conjunto de dados e também aplicar as técnicas de seleção de variáveis, no caso aqui o algoritmo genético. Então é aqui que eu vou aplicar o meu algoritmo genético. Nesta aplicação, o intuito é somente identificar as variáveis que melhor descrevem o meu problema. Depois de identificar essas variáveis, eu construo o meu modelo de calibração somente com estas variáveis e a posteriori aplico este modelo com um número reduzido, né, somente com as variáveis mais importantes, no conjunto de teste. Então, aplico no conjunto de teste. Lembrando, temos sempre que tomar o devido cuidado para que, ao aplicar no conjunto de teste, as mesmas variáveis selecionadas na parte de treinamento sejam as mesmas utilizadas na parte de teste. E a partir disso, depois eu calculo os parâmetros normalmente
utilizados para averiguar a qualidade do modelo. Bem, sobre o algoritmo genético. Então, ele é um método heurístico de busca e otimização matemática, inspirada no princípio darwiniano de evolução das espécies. Então, nós vamos ver mais à frente por que ocorre, por que é dado esse nome algoritmo genético e por que ele é inspirado nesse princípio. Isso é devido principalmente à forma que nós vamos tratar o problema em si. Então, seu processo de otimização baseia-se no princípio da sobrevivência dos indivíduos mais aptos. Em seguida, eu tenho a reprodução desses indivíduos, tenho a mutação e a evolução da minha população. No caso, a evolução da população se dá através desses princípios anteriores. E de acordo com a teoria de Darwin, o princípio de seleção privilegia os indivíduos mais aptos, com maior probabilidade de reprodução. Então, isso aqui, o que está destacado aqui é o que nós vamos ter dentro de uma rotina para gerar, para executar esse método heurístico de busca e otimização, que é o algoritmo genético. Então, esses indivíduos mais aptos, eles acabam passando seu código genético para as próximas gerações, ou seja, os mais aptos, os que têm melhor solução para o meu problema, eu acabo utilizando eles para chegar em outros indivíduos que seja tão bom ou superior a esses indivíduos. E eu faço isso através de várias gerações, ou seja, através da evolução da minha população. Então vejam só, aqui eu tenho um espectro de infravermelho na região do próximo, desse espectro de um biodiesel, no caso é o espectro médio de 60 amostras de biodiesel. E aqui quando eu pego um zoom de uma banda desse espectro, é possível perceber que essa banda ela é formada pela ligação, né? Eu faço uma ligação através de um segmento de reta de vários dos pontos lidos no equipamento. Então eu tenho o equipamento, ele me gera como resposta o valor de absorvância em vários números de onda ou comprimento de onda, no caso aqui específico é número de onda. Então eu vou ligando por segmento de reta cada um desses valores de absorvância. E no final, quando eu faço essa ligação desses vários pontos, eu tenho a formação de uma banda. Então, uma banda é formada por uma grande quantidade de pontos. E a questão é, será que eu preciso utilizar todos esses pontos? Ou esses pontos, ou essa banda, descreve somente uma informação ou pode escrever mais de uma informação? Então, como por exemplo, dá para observar nessa região do espectro, parece que eu posso ter mais do que uma informação. Aqui também, nessa região, eu posso ter mais do que uma informação, posso ter informações sobrepostas. Aqui também, nessa região espectral, pode parecer que eu tenho informação sobreposta. E nesses casos, é interessante que o método que eu estou utilizando de seleção de variáveis possa identificar se isso é realmente informação de diferentes fontes de variação ou se é apenas um ruído ou isso é devido somente a eu ter um espectro médio, mas que isso não representa uma informação prática. Então, acontece que métodos espectroscópicos, espectrométricos ou cromatográficos, eles geram essa grande quantidade de variáveis. E muitas vezes a informação de interesse, que é o que eu quero, está concentrada em algumas poucas variáveis ou regiões espectrais. Aqui eu vou apresentar um fluxograma básico de um algoritmo genético. Então eu tenho a codificação das minhas variáveis. Então, no caso, eu vou me ater primeiramente só no algoritmo genético para selecionar variáveis. Em seguida, eu crio uma população inicial. Então, como que eu faço essa codificação das variáveis? Aqui eu tenho uma série de espectros de RMN de carbono 13,
são amostras de petróleo. E o que eu vou fazendo, eu vou codificando cada uma das variáveis. Aqui eu tenho em torno de 5.600 variáveis. No caso, eu tenho 5.600 deslocamentos químicos. E acontece que para cada deslocamento químico, para cada valor de ppm, eu dou a ele um certo gene, ou seja, eu aplico a ele um valor 0 ou 1. No caso, quando eu aplico o valor 0 a esse gene, a essa variável, eu não escolho essa variável para entrar no modelo. E quando eu aplico o valor 1, o código 1, eu acabo escolhendo esta variável para compor o meu modelo. Então, eu tenho aqui uma série de valores entre 0 e 1. E a partir disso, as variáveis escolhidas, ou seja, apenas os que têm o valor 1, serão as que eu vou utilizar para construir o meu modelo. E dessa forma eu posso utilizar tanto os genes quanto a quantidade de variáveis que eu tenho no meu espectro. Então, por exemplo, se esse espectro eu tenho 5.600 variáveis, eu posso utilizar aqui um vetor contendo 5.600 valores de genes, ou seja, de 0 ou 1, ou seja, esse código binário. Então, posso ter um vetor contendo 5.600 valores de código binário. Ou, a depender da forma que eu for utilizar, eu posso fazer com que cada um desse código binário corresponda não a um único valor de variável, ou seja, a um único deslocamento químico, mas sim a um conjunto. Então, por exemplo, eu posso colocar que cada código binário aqui corresponde a um conjunto de 10 variáveis. Uma vez que, se eu tenho alta colinearidade entre as minhas variáveis, então eu posso utilizar um código e esse código se referir a um conjunto de, por exemplo, 10 variáveis. Então, nesse caso, se eu tenho 5.600 variáveis espectrais, então eu vou ter 560 códigos binários no meu vetor, onde cada código corresponde a um conjunto de 10 variáveis. Então, cada um código desse é um indivíduo. Então, quando eu crio uma população inicial, eu crio aleatoriamente um conjunto de códigos. Então, aqui eu tenho um indivíduo, esse primeiro carinha aqui é um indivíduo da minha população. Então, nesse indivíduo, eu só vou utilizar as variáveis, ou se eu estiver utilizando janela, as janelas que contêm aquelas variáveis, onde eu tenho o código 1. Então, na hora de construir um modelo, eu retiro somente essas variáveis e utilizo estas variáveis para a construção do meu modelo. Então, aqui eu tenho um segundo indivíduo. Então, nesse segundo indivíduo, eu vou construir um modelo com esse indivíduo e assim por diante. E cada um desses indivíduos vai me gerar um parâmetro. Uma vez que eu construir um modelo, eu posso determinar um parâmetro associado a esse modelo. Normalmente, esse parâmetro é um parâmetro de erro. Posso utilizar um erro médio, posso utilizar o RMSEC-V, posso utilizar o PRES, que é a soma dos erros ao quadrado. Então, posso usar qualquer um parâmetro. E o que acontece? Em seguida é que eu vou comparar os parâmetros de cada uma dessas possíveis respostas. Então, essa determinação desse parâmetro de comparação é o que nós chamamos de cálculo de aptidão. Após feito o cálculo de aptidão, eu verifico se eu encontrei a solução. Se eu encontrei a solução, há uma convergência da minha população. Nós vamos ver como que isso ocorre. Se não, eu continuo a minha rotina. Então, esse indivíduo que eu separei, esse indivíduo eu vou aplicar ele ao modelo que eu estou avaliando. Então, vou fazer um exemplo então, com o modelo PLS. Então, pego somente estas variáveis, construo um modelo PLS com essas variáveis selecionadas e avalio o erro médio. Nesse caso aqui, vamos avaliar um erro que é o RMSEC-V, que na maioria das vezes é o parâmetro utilizado para a determinação da aptidão de um indivíduo. Então, nesse caso, desse modelo, eu calculo esse valor de RMSEC-V e avalio se
aquela população ela converge para um determinado valor. E essa convergência eu verifico se a quantidade de indivíduos da minha população que gerou um valor bem próximo entre si, ou seja, vocês estão convergindo para uma solução única. Então verifico se uma porcentagem, posso colocar por exemplo 80%, se 80% dos indivíduos da minha população convergirem, obterem respostas muito próximas uma da outra, eu encerro o meu algoritmo porque houve uma convergência. Se não, eu continuo as etapas a posteriori. Então, nesse caso, eu pego o meu indivíduo, construo o meu modelo, calculo o parâmetro RMSEC-V de todos os meus indivíduos, e a partir disso eu vejo quais são os melhores valores de RMSEC-V. No caso, o RMSEC-V, esse erro médio de um modelo de calibração, eu quero reduzir esse valor. Então, os melhores indivíduos são os que vão ter menor valor de RMSEC-V. E esses serão os indivíduos utilizados nas etapas a posteriori. A próxima etapa é a seleção. Então, na seleção, eu vou pegar esses indivíduos que têm a melhor resposta, seleciono uma parte deles, e se eu coloco no algoritmo, eu posso descartar, por exemplo, 80% ou 90% dos indivíduos, ou seja, se eu descartar 80%, eu retiro 80% dos indivíduos que têm os piores valores de convergência e fico com os 20% mais aptos. E a partir desses 20% mais aptos que eu passo para a etapa a posteriori, que é a reprodução. Então eu pego dois indivíduos, tem várias formas de fazer essa reprodução, posso fazer uma reprodução de ponto único, então nesse caso aqui eu tenho um certo ponto no meu cromossomo, onde eu utilizo eu utilizo uma parte de um indivíduo e junto com a parte de outro indivíduo, ou seja, o início de um com o final do outro. Então eu crio um primeiro descendente, um primeiro filho. E com isso, com o restante dos genes, eu posso criar um segundo filho. Então essa parte inicial do segundo cromossomo pai e a parte final do primeiro cromossomo pai. Então, com isso eu formo dois filhos. Ou eu posso fazer utilizando uma máscara. Então, uma máscara eu utilizo o início de um, o meio de um segundo, do segundo cromossomo. Então, pego essa parte aqui e adiciono no primeiro cromossomo. Então, eu posso fazer dessa forma, posso fazer com 2 pontos, posso utilizar uma máscara diferente. Então, tem várias formas de fazer essa reprodução. E nessa reprodução, ela é feita de forma que os indivíduos com maior aptidão, ou seja, os que obtiveram os menores valores de RMSEC-V, serão os indivíduos que terão maior probabilidade de se reproduzirem. Então, aqueles melhores valores que eu encontrei para a solução do meu problema são os indivíduos que terão maiores chances de estarem aqui entre os dois que irão reproduzir para formar a população dos descendentes. Depois de formada essa população dos descendentes, nós passamos para a próxima etapa, que é a mutação. A mutação, existem várias formas de fazer a mutação, mas basicamente ela pega um gene e altera o valor desse gene. Se for 1, ela altera o código para 0. Se for 0, ela altera o código para 1. Então, essa mutação ela serve para que dentro da evolução da minha população, o meu algoritmo de busca de um mínimo local, se ele estiver convergindo para o mínimo local da minha solução, para que essa mutação serve para que eu tenha um indivíduo bem longe, ou seja, fora, em uma outra direção daquele ponto de convergência de um mínimo local. Então, às vezes, a população pode estar convergindo para o mínimo, mas não é o mínimo global, o mínimo local, e uma mutação pode fazer com que um gene vá para uma outra região de maior derivada da minha solução e com as próximas gerações ir migrando os indivíduos para aquela outra região, onde nessa região
eu posso ter um mínimo que é uma melhor solução para o meu problema. Então, a partir disso, depois eu calculo a aptidão dos filhos, verifico se a solução foi encontrada, ou seja, se houve uma convergência da porcentagem que eu defino no início do meu problema para um determinado ponto de solução ótima. Se ocorreu, sim, eu termino. Se não, eu continuo, faço a seleção dos indivíduos mais aptos, agora dos filhos da etapa anterior, depois faço a reprodução desses filhos, então vou obter novos filhos, né, que podemos chamar de neto, mas não, sempre é pais e filhos. Depois passo pela etapa de mutação e assim vou fazendo esse ciclo aqui no meu algoritmo genético. Então, as vantagens do algoritmo. Um simples vetor de código binário, né, com o melhor fitness, representará as variáveis selecionadas. Então, ao final do meu algoritmo, eu vou ter isso. Eu vou representar o melhor indivíduo. Então, eu vou ter esse vetor. Depois, o processo pode ser adaptado para vários tipos de problema em química, já que é um método heurístico de busca e otimização. Então, posso otimizar as variáveis de um problema, né? Ou seja, determinar um subconjunto de variáveis que melhor descreve o meu problema. Eu posso, em um método não linear, encontrar os parâmetros do meu modelo. Eu posso otimizar o meu modelo, otimizando também o número de variáveis latentes, otimizando o método de pré-processamento. Posso fazer tudo isso também, já que é só alterar o código do meu algoritmo genético. Então, ele pode ser aplicado de várias formas. A desvantagem. Então, devido à aleatoriedade do processo, já que eu inicio com a população inicial totalmente aleatória, ocorre que algumas variáveis não informativas podem ser selecionadas junto com as variáveis informativas. Ou seja, a depender do problema, eu posso ter no meu problema um subconjunto de variáveis que realmente seja ótimo para a solução do problema que eu estou analisando. Só que, ao encontrar essas variáveis, pode ser que com ela é arrastada também um conjunto de variáveis que não tem informação nenhuma. Mas por que ocorre isso? Porque no vetor que eu vou estar tendo essas variáveis informativas, ela pode ter também, como na maioria das vezes tem, alguns genes que representam variáveis que não têm informação nenhuma. Então, acaba que ao final eu vou ter um vetor que é a melhor solução para o meu problema em questão, só que ele tem as variáveis que realmente são informativas, mas acaba levando algumas variáveis que não têm informação alguma. E ocorre também outra desvantagem, que a cada execução do GA, ou seja, cada vez que eu utilizo o algoritmo genético, um novo vetor de variáveis é selecionado e escolhido. Então, a solução para esse último caso, que recomenda-se executar o algoritmo genético várias vezes e escolher as variáveis que são selecionadas com maior frequência, ou seja, eu vejo a frequência de seleção de cada uma das variáveis. E as variáveis que são sempre selecionadas, isso me dá indício que aquelas variáveis sim são responsáveis para a solução do problema que eu estou analisando. Alguns importantes artigos sobre algoritmo genético. Então, esse trabalho aqui, publicado na Analítica Química Acta, que os autores eles otimizaram, determinaram tanto as variáveis, né, selecionaram variáveis, quanto também determinaram o melhor método de pré-processamento dos dados. Então, eles pegaram e utilizaram no início do código um conjunto de código binário, onde cada código descrevia um certo método de pré-processamento. Então, eles utilizaram lá 32 métodos de pré-processamento, então cada um tinha um código binário, e a partir disso foi otimizando. Então, otimizaram tanto o método de pré-processamento associado às variáveis que estava sendo utilizado. Isso porque, a depender do método de pré-processamento que eu esteja utilizando, isso irá influenciar no método
isso vai influenciar nas variáveis que estão sendo selecionadas. Então, para selecionar o melhor conjunto de variáveis associado ao método de pré-processamento, eles colocaram isso tudo em um indivíduo. Então, o indivíduo tem uma parte relacionada ao pré-processamento e uma parte relacionada às variáveis. Então, alguns outros trabalhos, também temos vários trabalhos da utilização de algoritmo genético em dados de química. Temos esse trabalho do professor Roné Jesus Pop, né, do algoritmo genético em química. Então, já é um trabalho publicado na Química Nova em 98, um trabalho bem interessante, de base. Esse trabalho publicado na Journal of Chemometrics, que é sobre a aplicação do algoritmo genético na seleção de características espectrais, né, de conjuntos espectrais, do Ricardo Leard. Esse cientista, ele é um dos que desenvolveram um algoritmo GAPLS, que é muito utilizado aqui bem por químicos brasileiros. Esse outro trabalho publicado na Chemolab em 98 sobre a aplicação de algoritmo genético na seleção de variáveis em regressão PLS, trabalho também importante, também do Ricardo Leard. Tem esse trabalho que nós publicamos na Energy Fuel, que é a determinação de saturados aromáticos e polares em petróleo utilizando RMN de carbono 13 e regressão por vetor de suporte, identificando as variáveis por algoritmo genético. Então, este trabalho aqui, ele foi muito interessante. Tivemos uma ideia similar ao artigo apresentado anteriormente, né, esse do Lechaud. No caso aqui, eles selecionaram variáveis e o método para processamento, e no caso aqui nós selecionamos variáveis e os parâmetros do modelo SVR, no caso 4 parâmetros do modelo SVR. Então, a seleção conjunta dos parâmetros do modelo SVR, do método não linear, associado também às variáveis. Esse outro trabalho publicado na Chemolab, que é a utilização desses métodos de seleção de variáveis na predição, né, de blends biodiesel-diesel. Um trabalho interessante também sobre a aplicação do algoritmo genético. Então, por hoje é só.